Imagine o seguinte: uma coluna russa com tanques, caminhões de combustível e veículos de comando avançando confiante pelo leste da Ucrânia. Tudo parece sob controle, até que em segundos o inferno se abre. Mísseis M270, drones kamikaze e minas inteligentes transformam o terreno em um campo de fogo coordenado com precisão cirúrgica. Nada é deixado ao acaso. Cada explosão, cada curva e cada centímetro do ataque foi planejado milimetricamente por operadores ucranianos a quilômetros de distância, assistindo tudo em tempo real. Mas o que realmente aconteceu nessa emboscada? Como a Ucrânia conseguiu aniquilar uma força mecanizada inteira em menos de 7 minutos, sem disparar um único tiro direto? Essas respostas e os segredos por trás dessa operação que mudou o rumo da guerra moderna, você vai ver agora. Fique até o final, porque os detalhes que você vai descobrir aqui explicam por que, hoje, quem controla a informação controla a guerra. Às 7h50 da manhã de 16 de outubro de 2025, a rotina do fronte leste foi quebrada por uma movimentação incomum. Em uma estrada de terra compactada entre Malanivka e Charkov, uma coluna russa de 22 veículos blindados avançava em silêncio tenso. O ruído dos motores misturava-se ao som distante de disparos de artilharia. Mas ali, por alguns instantes, o horizonte parecia calmo demais, e isso era um mau sinal. Na dianteira da formação, tanques T-72B3 lideravam o comboio, seguidos por BMP-2 e BMP-3, repletos de soldados. Logo, atrás, caminhões Ural 4320 transportavam munições, combustível e peças de reposição. 2 BRM-1K, equipados com estações de comando e comunicação, coordenavam o grupo e mantinham contato com as unidades em Dourelia, destino final da missão. A carga era vital. Mais de 15 toneladas de explosivos e combustível, além de aproximadamente 12 toneladas de cartuchos de artilharia de 122 mm, o suficiente para manter o fogo russo por 72 horas ininterruptas. Na retaguarda, 3 caminhões KAMAZ transportavam 21 mil litros de diesel, recurso que, em tempos de guerra, valia mais que ouro. A coluna se movia a 40 km/h, em uma formação híbrida, metade tática, metade logística, tentando equilibrar velocidade e segurança. Eles haviam acabado de sair da cobertura de um sistema de defesa aérea fixo e, durante os próximos 20 minutos, estariam completamente expostos. Nenhum deles sabia, porém, que cada metro percorrido estava sendo monitorado por uma rede ucraniana de vigilância eletrônica e drones de reconhecimento. De uma elevação a 9 quilômetros dali, um Ave Fúria observava cada detalhe. O drone não apenas filmava, ele calculava. Sensores FLIR detectavam variações de calor nos motores, identificando quais veículos estavam mais sobrecarregados, quais funcionavam como postos de comando, e até o ritmo de deslocamento. Os dados eram criptografados e transmitidos em tempo real para o Centro de Controle de Artilharia Avançada, onde operadores ucranianos, diante de monitores azuis e sons de radar, preparavam o que chamavam internamente de Operação Seta Partida, uma emboscada de 3 camadas desenhada com precisão matemática. Na tela do comandante, a coluna russa era apenas uma sequência de pontos vermelhos. Mas, para os ucranianos, era mais do que isso. Era um alvo vivo, previsível e cercado. A coluna entrou na câmara exposta como um animal em rota previsível. A estrada que ligava Malanivka a Charkov cortava um vale pouco profundo, com faixas de pinhal nos apúziamos, flancos e campos abertos, que ofereciam pouco abrigo. O cenário perfeito para quem desejasse transformar movimento em armadilha. A menos de 25 minutos de marcha, os comandantes russos relaxaram a cadência. Confiavam na aparência de segurança deixada pela distância do sistema de defesa aérea que haviam ultrapassado. Não sabiam, porém, que essa confiança era a essência do plano ucraniano: forçar a previsibilidade para explorá-la. À medida que o comboio avançava,
Equipes de reconhecimento ucranianas moviam-se em sincronia invisível. Pequenos destacamentos tinham passado pela estrada dias antes, marcando pontos de referência com sinais inócuos detectáveis apenas por sistemas de navegação e por operadores humanos que sabiam onde olhar. Em casas abandonadas ao norte de Charkov, equipes de FPV escondiam-se com drones prontos para o lançamento. Seus controladores monitoravam baterias, calibravam giroscópios e alinhavam as rotas de ataque com as imagens de reconhecimento. Cada máquina era programada com uma janela letal. Se não encontrasse alvo em 4 minutos, autodestruía-se. Um seguro contra a captura e contra a devolução de dados sensíveis. Um Mavic 3 operava mais perto, a cerca de 120 metros de altitude, inclinado em ângulo para rastrear a coluna por baixo da linha de horizonte. Suas câmeras infravermelhas e zoom óptico criavam uma camada de dados, trilhas de calor, velocidades, espaçamento entre veículos, assinatura térmica dos motores. Esses sinais permitiram identificar os veículos mais quentes, candidatos prováveis a plataformas de comando, e localizar os reboques de munição, onde o risco de reação em cadeia seria maior. Os operadores analisavam tudo: padrão de marcha, distâncias, tempo por ponto de referência. A informação era processada, enriquecida e enviada ao centro em pacotes criptografados. Paralelamente, engenheiros especializados, homens e mulheres acostumados a trabalhar à margem, enterravam minas direcionais PTKM-1R e zonas de TM-62 nas trilhas laterais e nas saídas previstas. As minas não tinham o objetivo inicial de exterminar, mas de provocar movimento errático, um eixo estourado, um caminhão que freia de repente, uma formação que quebra. Era a peça psicológica do quebra-cabeça. Causaria decisões humanas, e decisões humanas geram aberturas. Uma rede de guerra eletrônica foi montada para fragilizar comunicações e radares russos. Pequenos emissores temporários, colocados em pontos altos, iriam criar ruídos no espectro e atrasar ou corromper respostas. O sincronismo era crucial. Explosões, minas e drones deveriam atuar em sincronia com a chuva de fragmentos que a artilharia guiada desencadearia mais adiante. A coluna alcançou a clareira marcada quando o relógio do centro bateu o segundo exato previsto no plano. O tipo de coordenação que só vem de semanas de observação e de uma cadeia de comando que aprendeu a confiar em dados. No monitor, a sequência de pontos vermelhos começou a se comprimir. As distâncias entre os tanques e os caminhões exibiam-se como números precisos. Alvo GR-629 confirmado, sussurrou um operador. A resposta foi automática e precisa. As mesas de lançamento M270, posicionadas em depressões atrás de Nova Pil, alinharam tubos e receberam a ordem criptografada. Em instantes, uma rajada de foguetes GMLRS iniciou a trajetória, não para atingir aleatoriamente, mas para abrir um corredor de fragmentação programado para detonar 20 a 30 metros acima do pelotão principal. Intenção era clara: lançar um tapete de estilhaços que desorganizasse a formação, deixando veículos danificados e tripulações atônitas. O primeiro impacto se desenrolou como um corte seco. Um BMP-2 na vanguarda teve sua torre arrancada por uma onda de metal. Pequenas labaredas lamberam o casco. Tripulações saltaram cambaleando, olhos cheios de fumaça e surpresa. Veículos atrás perderam a cadência. Alguns viraram em movimentos instintivos que abriram brechas entre os elos do comboio. Em dezenas de segundos, comunicações internas vacilaram. Os rádios que antes repicavam ordens, agora soltavam ruídos e cliques. O BRM-1K, que até então funcionara como nó de coordenação, mostrou-se vulnerável. Um estilhaço atingiu seu mastro de rádio e a suíte de comando começou a soltar fumaça. A visibilidade acústica do centro mudou de tom, de uma calma concentrada para um zumbido tenso de vozes cortadas. O verdadeiro propósito daquela primeira salva não era eliminar. Era desorganizar com precisão cirúrgica, para em seguida explorar fisicamente os buracos abertos.
Assim que a lama do caos começou a aparecer, minas PTKM-1R, enterradas nas rotas de fuga, fizeram seu trabalho. Um Ural carregado de munição teve o eixo traseiro obliterado. Cartuchos de 120 mm saltaram do piso, como se o caminhão tivesse sido aberto por dentro, provocando detonações secundárias que alimentaram colunas de fogo. O som das explosões tornou-se uma trilha contínua, interrompida por estalos de metal e pelo ranger agonizante de tanques moribundos. Enquanto isso, do norte, os operadores de FPV deram a janela final de autorização. 3 drones kamikaze emergiram em padrões de leque, descendo rasantes a mais de 120 km por hora, motores chiando, controladores com os olhos fixos em telas minúsculas. O primeiro travou no BRM-1K Sudeste e perfurou a cabine de controle do rádio. O segundo encontrou o tanque de combustível do Kama, entrando no compartimento e detonando uma bola de fogo, que engoliu a traseira. O terceiro bateu no conjunto de acionamento de um BMP-2, arrancando seu sistema de armas. Em questão de minutos, a coluna que chegara confiante se transformara num mosaico de sucata, fogo e homens correndo por entre os destroços, sem comando e sem rumo. A dispersão virou pânico em menos de 1 minuto. Comunicações internas estavam fragmentadas. Rádios estalos, repetições incompreensíveis, ordens que chegavam atrasadas ou não chegavam. O BRM-1K, já atingido por estilhaços, perdeu sua suíte de comando. Os operadores dentro dele tossiam fumaça e tateavam antenas arrancadas. A 08h10, enquanto pedaços de metal ainda caíam, o primeiro PTKM-1R enterrado sob a lateral da pista detonou sob um Ural 4320 carregado de munições. O eixo traseiro foi obliterado. Cartuchos de 122 metros espalharam-se como estilhaços vivos e detonações secundárias formaram uma coluna de fogo de quase 10 metros. O campo virou um forno de metal e pólvora. Os desvios laterais, justamente, os caminhos onde os comandantes russos acreditaram encontrar segurança, foram armadilhas preparadas com TM-62 e camadas de minas antipessoal. Um BMP-3 que tentou buscar fuga explodiu sobre uma dessas minas. Sua torre arrancou-se do casco como um botão cortado, voando por metros. Um T-72B3 que tentou manobrar derrapou em lama e ficou imobilizado, o motor chiando e os trilhos girando no vazio. Em sincronia com as minas, uma nova onda de FPV kamikaze atacou em padrão de leque. 3 drones rasgaram o ar a mais de 130 km/h. O primeiro perfurou a contracapa do BRM-1K Sudeste, destruindo o painel de rádio e eliminando o último nó central de comando. O segundo cravou-se no tanque de combustível de um Kamaz, incendiando-o e gerando uma bola de fogo que cegou quem olhava. O terceiro atingiu a caixa de transmissão de um BMP-2, arrancando seu sistema de armas e tornando o veículo inutilizável. O som desses impactos foi seco, metal perfurado, um estalo agudo e depois aquele silêncio cortante que antecede o colapso organizacional. Em menos de 7 minutos, a coluna estava irreparavelmente desarticulada. 9 blindados destruídos, 4 veículos de combate imobilizados, 4 veículos abandonados e 4 desaparecidos, estatísticas que chegariam em seguida como confirmação visual. Equipes de reconhecimento terrestre avançaram minutos após, usando drones e câmeras de capacete para documentar a cena. Imagens mostraram um T-72 com a torre engatilhada a 45 graus, um BMP carbonizado com trilhos arremessados a 15 metros do casco e um BRM-1K reduzido a uma estrutura fumegante de aço torcido. O impacto prático foi instantâneo. A linha de abastecimento para Do Aurélia foi cortada. Tanques e artilharia ficaram à espera de reabastecimento. Pedidos de munição subiram em prioridade máxima. Após o ataque, o campo virou um retrato de devastação e o sistema logístico russo entrou em colapso. Em poucas horas, a emboscada não apenas destruiu veículos, mas reconfigurou toda a dinâmica operacional,
da frente de Dorelha. Pedidos urgentes de reabastecimento inundaram as comunicações. Tanques ficaram imóveis por falta de munição e combustível, e comboios que antes levavam 2 horas passaram a gastar 6. Cada trajeto agora exigia liberação de engenheiros, varredura de minas e apoio eletrônico, transformando a logística, o coração de qualquer exército, em um gargalo estratégico. Moscou tentou reagir, ativou rotas alternativas, reforçou corredores com ZSU-23, Torm-2 e unidades de guerra, eletrônica, mas o preço foi alto. Menos material chegava à linha de frente, o congestionamento cresceu e a capacidade diária de transporte caiu drasticamente. A Rússia passou a mover menos munição do que precisava, perdendo ritmo e iniciativa. Enquanto isso, a Ucrânia transformou a vitória militar em uma vitória psicológica. A Brigada Azov divulgou vídeos mostrando tanques destruídos e colunas em chamas, que viralizaram nas redes, minando o moral russo e fortalecendo o apoio internacional. O medo de novas emboscadas mudou o comportamento das tropas, tornando-as mais lentas e hesitantes. No fim, Dorelha provou que na guerra moderna vence quem domina a informação e a velocidade de decisão. Artilharia de precisão, drones e guerra eletrônica mostraram que o poder real não está no volume de fogo, mas em quem vê primeiro, decide mais rápido e neutraliza com precisão cirúrgica. Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!